Ministração de domingo, dia 06 de julho de 2025, desenvolvido por apóstolo Jeff Zangon. Tema: não há tentação insuperável. A fidelidade de Deus em nossas provações. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Hoje vamos nos aprofundar em uma das passagens mais confortadoras e fortalecedoras da Bíblia, especialmente quando nos sentimos oprimidos pelas lutas e tentações da vida. Nosso texto base para a ministração de hoje é 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelacantor, Ariel. Juntamente com a tentação, vos proverá também um meio de escape, para que a possais suportar. Introdução. Há momentos em que nos sentimos acuados, como se a pressão fosse grande demais, e não houvesse saída. No entanto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos oferece uma verdade poderosa que serve de âncora para nossa alma. Deus é fiel. Ele nos garante que nenhuma tentação é insuportável, e que Ele sempre providenciará uma saída. Vamos explorar essa promessa em 3 tópicos cruciais. A vida cristã não é uma jornada sem obstáculos. Desde os primeiros passos de fé até a maturidade, somos constantemente confrontados com tentações e provações. Ela não é um monstro indomável, que nos levará inevitavelmente à queda. É uma armadilha, sim, mas uma armadilha que pode ser identificada e evitada. Esta é a nossa segurança máxima em meio à batalha. Tópico 1. A natureza da tentação, comum e humana. Ele prometeu ser fiel, e Ele cumprirá. O objetivo da tentação, quando superada, é nos aproximar mais dele e nos tornar mais resilientes. Ele não abandona seus filhos em meio à batalha, nem permite que sejam testados além do que podem suportar. Essa é uma promessa de sustentação divina. O versículo começa afirmando: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Isso nos traz 2 grandes verdades reconfortantes. Não podemos usar a desculpa de que não teve jeito, ou era irresistível. Deus garante que há uma porta aberta, um caminho de fuga. Não estamos sozinhos em nossas lutas. A tentação que você enfrenta não é exclusiva, nem única. Pode ser a palavra de Deus que vem à nossa mente, o Espírito Santo nos convencendo e nos dando discernimento. Um amigo, ou irmão, em Cristo, que aparece no momento certo. Uma circunstância que nos impede de ceder, a lembrança das consequências do pecado, ou simplesmente a força para dizer não e fugir. A oração fervorosa é sempre um poderoso meio de escape. Não importa quão fortes as tentações pareçam ser, você não está sozinho. Deus é fiel. Busque o meio de escape que Ele já lhe proveu, seja na sua palavra, na oração, na comunhão, ou na força do Espírito Santo. Lembre-se, com Deus, não há tentação insuperável. Você pode e vai suportar, para a glória dele. Ele conhece o seu limite, e mais importante, Ele já providenciou o meio de escape. Deus, em sua soberania e amor, estabelece um limite para cada provação que nos atinge. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do que somos feitos e qual é o nosso limite de resistência. Ele nunca permitirá que a pressão seja tão grande, a ponto de nos esmagar se estivermos nele. Outros já passaram por ela, e muitos ainda passarão. Isso significa que há esperança, e que você não é uma aberração. Às vezes o inimigo tenta nos isolar, fazendo-nos crer que nosso pecado ou luta é tão peculiar que ninguém nos entenderia. Mas a palavra de Deus desmente isso. A tentação é uma experiência universal da condição humana caída. Isso é tremendo. Deus não só limita a tentação, mas ativamente nos oferece a saída. A tentação não é invencível. Por ser humana, significa que está dentro do escopo do que um ser humano pode enfrentar. E, mais importante, superar com a ajuda de Deus. Se a tentação fosse algo sobre-humano, estaríamos perdidos. Ela age em nossas fraquezas humanas, mas também é passível de ser resistida por um ser humano que se apoia em Deus, mas ela não é. Entender a natureza comum da tentação nos ajuda a desmistificá-la. Tópico 2. A fidelidade de Deus. O limite da tentação. A parte central e mais gloriosa do versículo é a garantia da fidelidade de Deus. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus estabelece limites. Não somos jogados à própria sorte nas mãos da tentação. Sua fidelidade é a nossa fortaleza. A base dessa promessa não está em nossa força de vontade, mas na fidelidade de Deus. Provas, não destruição. Deus permite as tentações não para nos destruir, mas para nos provar, fortalecer nossa fé, revelar a suficiência de sua graça e nos moldar à imagem de Cristo. Tópico 3. O meio de escape. A estratégia divina para a vitória. Para coroar sua promessa, Deus nos garante, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá também um meio de escape,
para que a possais suportar. Ele está presente juntamente com a tentação. Não há tentação sem saída. Para cada tentação, há um meio de escape. O escape é providenciado com a tentação. O meio de escape não surge depois que já caímos, ou quando já estamos desesperados. Precisamos estar vigilantes e com os olhos espirituais abertos para percebê-lo. O que é o meio de escape? Para que a possais suportar. O objetivo final de Deus não é que a tentação desapareça magicamente, mas que tenhamos a capacidade de suportá-la, de resistir a ela, de não cedermos, e assim, glorificarmos a Deus em nossa vitória. Conclus, amados irmãos, a promessa de 1 Coríntios 10:13 é um farol de esperança em meio às tempestades da vida. Que esta verdade seja sua âncora hoje. Não se desespere diante da tentação, mas confie na fidelidade de Deus. Amém.